sejam todos muito bem-vindos à Voa Trainee. Uma consultoria que já ajudou vários e vários jovens a conquistarem o grande sonho de conseguir uma vaga de um processo seletivo de trainee. E hoje eu vou apresentar um pouquinho mais sobre nós. Eu sou o Juan, fui trainee numa multinacional de energias renováveis e durante os meus 2 anos como trainee, eu fiz 4 projetos bem estratégicos em áreas diferentes, tive muitos aprendizados e também comecei a ajudar alguns amigos meus que começaram a perguntar ali, cara, como que você passou no processo seletivo de trainee, que eu estou tentando e não estou conseguindo, e eu comecei a ajudar alguns amigos a passarem nesses processos, e eu quis ajudar mais e mais pessoas. Foi quando veio a ideia da Voa Trainee, trazendo a minha visão do candidato e a visão do RH, que aí é com a Tati. Fica à vontade, Tati. Legal, Juan, obrigada. Eu sou a Tati Ávila, sou psicóloga de formação, consultora de carreira, atuo há mais de 20 anos em recursos humanos, especificamente em recrutamento e seleção. Já atuei em mais de 30 programas trainee e já avaliei mais de 7.000 candidatos dentro e fora do país. E assim como o Juan, ao longo desse período, muitas pessoas vinham me perguntar, pedir mentorias sobre os processos seletivos trainee. Então, a ideia é aqui trazer para a Voa Trainee a visão dos bastidores, a visão do RH também, trazendo um pouco da visão dos gestores, o que eles estão esperando, o que eles gostariam de saber ou de ter ali durante as etapas do processo seletivo. Perfeito, Tati. E afinal, o que seria uma vaga de trainee? Eu trago aqui até como exemplo algumas fotos do meu programa de trainee. Eu sou do Rio de Janeiro, mas fui morar no interior de São Paulo, ali numa cidade chamada Bauru, na minha primeira rotação, onde eu fiz em contabilidade, minha segunda rotação em São Paulo, capital, a minha terceira rotação em Buenos Aires, na Argentina, onde foi tudo pago pela empresa. Eles realmente capacitam e dão um investimento muito grande para os trainees. E também tive alguns momentos ali nos Estados Unidos, onde eu tive grande visibilidade. Então, você consegue ver que o trainee ele vira uma peça muito importante para a empresa, porque você vai estar apresentando projetos muito impactantes e estratégicos para a alta liderança, como diretoria, vice-presidência e até, muitas vezes, o CEO acompanhando os projetos de trainee. Além disso, tem as rotações em diferentes áreas e salários bem atrativos para recém-formados, podendo variar aí de 7 a 12 mil reais, ou até passando algumas empresas passando já dessa linha de 12 mil também. E quais que são, então, os requisitos para você conseguir essa tão sonhada vaga de trainee? São 4 requisitos. O primeiro requisito é a disponibilidade para mudança, sendo aí mudança para cidade, estado, até países, recém-formado de 1 a 4 anos ou no último ano de graduação e inglês pelo menos intermediário para você conseguir participar desses processos de trainee. E é claro que quando você sai da faculdade, se você tem esses requisitos, você geralmente pensa em algumas principais empresas que vão passar na sua cabeça. As minhas eram Ambev, Itaú e Nestlé, mas eu não tinha a menor consciência do panorama, do universo super grande que tem de empresas que abrem programas de trainee com programas bem estruturados, bem robustos. Então, aqui a gente mostra para vocês os 214 programas de trainees que foram abertos em 2025, de segmentos muito, muito diversos, onde você pode abrir seu olho para essas oportunidades que tem. Inclusive, a gente mapeou, são no total 18 segmentos, podendo ir aí de automotivo, agronegócio, papel de celulose, serviços, saúde, farmacêutico, todos esses são alguns dos segmentos super diversos que tem em todos os programas de trainee. Então, você pode ter aí um background, uma trajetória super diferente que você consegue estar participando desses processos seletivos de trainee. E quais, então, que são as etapas que tem num processo seletivo de trainee? Qual que é esse funil? Então, aqui a gente deixa com a especialista nossa de RH para falar um pouquinho dessas etapas. Aqui a gente traz um exemplo que foi o processo seletivo de trainee da Nestlé de 2024, só para a gente ter um panorama de como funcionam essas etapas. A primeira etapa é sempre a triagem curricular. Nesse ano, eles receberam 31 mil inscritos. Na sequência, tem a etapa de testes online. Nessa etapa de testes online, pode ter fit cultural, testes de lógica, inglês, game comportamental e até entrevista gravada. Nessa etapa, eles tiveram 12 mil candidatos. Em seguida, veio a dinâmica de grupo, onde apenas 112 candidatos participaram dessa etapa, e, na sequência, painel com gestores, onde foram convocados ali 65 candidatos para essa etapa. Ao final, eles tiveram a entrevista final com 12 candidatos, para finalmente selecionarem os últimos 7 trainees que foram aprovados para esse processo. Caramba, bizarro isso, né, Tati? 31 mil inscritos, 7 trainees foram aprovados. Eu costumo brincar que tá mais difícil que juiz federal de São Paulo
porque a concorrência realmente é muito alta, e por isso que precisa se preparar, precisa treinar, e precisa ter metodologia, né, no final das contas, para conseguir passar numa vaga como essa. E como que a gente estruturou aqui a metodologia da VOA Trainee? A partir de um diagnóstico personalizado que a gente faz de você, a gente customiza os módulos. Os módulos estão todos síncronos, então são 6 módulos com simulações, utilizando ferramentas altamente práticas, como o Miro, a SWOT, o Canva, e a gente trabalha muito com feedback. Claro que a gente gosta de receber feedback positivo, mas aquele que vai nos ajudar de verdade, de fato, a passar num processo seletivo de trainee, é o feedback construtivo, onde a gente vai identificar ali o que pode ser ajustado e melhorado durante o seu percurso ali do processo seletivo. Sempre trazendo a visão do trainee, que o Juan traz essa visão, e a visão também do RH, então os bastidores de RH. Tudo isso para a gente formar ali um autoconhecimento contínuo. Isso vai ser super importante para você poder fazer a sua venda pessoal de uma forma mais estratégica, que é o nosso objetivo final aqui, conseguir fazer essa venda pessoal de forma estratégica. Bom, Tati, no final é tudo sobre uma questão de venda, né? De vender o seu peixe de forma estratégica, mas é claro que uma trajetória ajuda muito nisso. E aí, falando um pouquinho sobre a trajetória da VOA Trainee, como a gente falou anteriormente, tudo começa ali no diagnóstico personalizado. A gente customiza os nossos módulos diante desse diagnóstico. O nosso primeiro módulo é o de autoconhecimento, onde você passa a se conhecer melhor no ambiente corporativo, identifica ali suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que você tem diante de um processo seletivo de trainee. Posterior a isso, para criar a sua imagem profissional, a gente tem ali o nosso currículo e LinkedIn, o nosso módulo onde a gente faz uma auditoria junto com você dessas duas ferramentas. E posterior a isso, a gente vai para o nosso módulo de pitch, onde a gente treina ali junto com você como construir um pitch memorável de até 2 minutos. Com isso, vai te ajudar até na dinâmica de grupo e no painel com gestores, que são dinâmicas que a gente utiliza aqui também no formato de grupo, onde a dinâmica é mais voltada para soft skill, mais comportamental, e o nosso painel com gestores, onde tem um foco muito mais técnico e muito mais de negócios. E por último, para finalizar, a gente tem o nosso módulo de entrevista final, onde a gente simula uma entrevista final junto com você, a gente tem as principais perguntas que caem em processo seletivo de trainee, e é aquele finalzinho para realmente lapidar e você conseguir a tão sonhada vaga de trainee. E essa foi a jornada que fez muitos dos nossos mentorados passarem no processo seletivo trainee, Juan. Exatamente, Tati. Falando desses aprovados, que a gente tem muito carinho, gostaria de mostrar aqui para vocês alguns dos nossos aprovados que tiveram junto conosco, pessoas de histórias muito diferentes, trajetórias muito distintas, mas que passaram em grandes empresas, em grandes processos, como tem o caso aqui da Thay, que passou na PepsiCo, a Francine na Accenture, a Júlia na Heineken, a outra Júlia na CIA, e assim por diante. A gente tem realmente muitas histórias muito distintas que fizeram realmente um grande sucesso aqui na VOA Trainee. Bom, e como que funciona na prática o nosso formato de turma? Turmas essas que são no máximo 5 alunos, onde a gente deixa esse máximo justamente para que a gente consiga personalizar, customizar o máximo possível para cada um desses 5 alunos. São 2 encontros por semana, cada encontro durando aí em torno de 2 horas, todos eles gravados no Google Meet e disponibilizados na plataforma do Drive. Além disso, a gente tem um WhatsApp, um grupo no WhatsApp, onde a gente entrega suporte contínuo ali para caso surja qualquer tipo de dúvida, e também a gente tem o nosso Miro, onde a gente tem ali o nosso workspace junto com o mentorado, onde a gente vai realizando atividades práticas, tudo ao vivo, tudo síncrono, que eu acho que é o ponto principal, né, Tati? É isso mesmo, Juan. Além do nosso diferencial de ter aqui a visão dos bastidores do RH, um pouquinho desse outro lado da mesa, a gente tem as aulas síncronas. Então, isso fica tudo gravado. Claro, se você tiver uma reunião, uma coisa urgente que não permita ali você participar, você tem também acesso a esse material, mas as nossas mentorias são todas de forma síncrona, onde a gente vai fazendo as atividades práticas para te preparar melhor para ter sucesso no seu processo seletivo. Perfeito, Tati. Então, gostaria muito de agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Espero que seja o começo da trajetória de vocês aqui, junto com a VOA Trainee. E nos sigam nas nossas redes sociais, TikTok, Instagram e LinkedIn, sendo @VOA Trainee. Muito obrigado. Até mais. Até mais.